segunda temporada de Casa de Davi chegou na Prime Video e promete contar a história do pastor de ovelhas após ele ter derrotado o gigante Golias. Mas a pergunta que não quer calar, essa série vale a pena? Então anota aí que o vídeo vai começar. Fala pessoal, eu sou o Pedro e eu sou o Davi, e já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Sim, a gente demorou muito tempo para postar esse vídeo, tá? Então a gente preparou algo bem bacana aqui para vocês. Lembrando pessoal que o vídeo tá cheio de spoilers, tanto da série quanto da Bíblia. Então fica por sua conta e risco. Casa de Davi, ou House of David, como é chamada lá na gringa, teve a sua segunda temporada lançada globalmente lá em 27 de março de 2026. E ela está agora no catálogo da Prime Video. Inclusive está aqui no Brasil também. Essa temporada promete contar o que aconteceu depois de Davi derrotar o gigante Golias. Promete continuar contando a história de Saul, dos filisteus, de Jonatas, enfim. Com 8 episódios ao seu total, a segunda temporada conta com Michael Skender interpretando Davi, mostrando seus desafios para um dia se tornar rei de Israel, enfrentando conflitos e a desconfiança de Saul. Como a gente já falou, a série está disponível no catálogo da Prime Video aqui no Brasil e todos os seus episódios já estão disponíveis. Mas a pergunta que não quer calar, vale a pena? E vamos dividir essa análise em 4 pontos, E vamos dividir essa análise em 4 pontos diferentes, que são parte técnica, personagens, história e pontos negativos. E começando pela parte técnica, eu particularmente, pessoal, achei bem legal, as batalhas estão bacanas, você vê que tem um orçamento bacana ali, não é uma série de 5 milhões de dólares, é uma série ali que colocaram um dinheirinho ali para botar os efeitos especiais. Porém, meu irmão já tem uma opinião diferente, mas eu particularmente gostei das batalhas, achei que o visual dos personagens está bem legal, a caracterização deles, então pra mim, eu não tive nenhum problema. Cara, eu já vou começar essa análise aqui pegando os pontos negativos que era pra gente falar em última instância e vou colocar em primeiro, porque eu odeio o uso de IA. Eu tô odiando o uso de IA nessa série. Você consegue ver cenários bonitos, cenários legais, cenários bacanas, as batalhas em si. Você vê quando literalmente eles usam a parte física, que é numa câmera normal, e você consegue perceber a IA também. God favored me. A carinha dele! Eu sei que eu não vou conseguir mostrar essa cena, mas tem uma hora que Davi chega numa batalha, tem um monte de cavaleiros entrando na cidade. Eu percebi um cavalo que ele daria de frente no muro. O cavalo iria bater de frente. Isso não condiz com o orçamento ou com a proposta que a série quer dar. E pessoal, não sei se vocês sabem também, mas eu particularmente eu sou designer. Eu trabalho com design e eu consigo perceber essa parte técnica. Eu consigo ver os erros e os acertos. Você entendeu, velho? Mas sim, outras partes que eu posso elogiar também. A caracterização dos personagens, os figurinos também, algumas cenas de batalha, cenas de ação, construção de cenários também tá muito legal. Como eu não sou designer, eu achei legal, mas uma vez ou outra eu acho que se você tiver um olhar mais crítico dá pra perceber também. É muito esquisito, né? Mas isso é uma coisa pessoal, beleza? Então vamos agora para os personagens. Pessoal, o protagonista Davi amadureceu, você vê que ele já não é mais um pastorzinho de ovelhas. Pastorzinho ficou meio estranho, né? Um pastor de ovelhas. Você vê que ele consegue evoluir na trama, porque ele precisa se tornar um guerreiro, porque ele vira um líder militar. O próprio Saul deixa ele, por exemplo, com alguns soldados em mãos, 1000, se eu não me engano. Então o Davi precisa evoluir, e você vê essa evolução na série. Saul tá menos perturbado que na primeira temporada, mas ainda tá sendo aquele maluco de sempre. Eu acho que o Joabe teve menos protagonismo na segunda temporada. Ele apareceu mais na primeira, mais nos episódios finais, tá? Que ele aparece. Mesmo que a série seja baseada na Bíblia, eles conseguem elevar esse nível da amizade de Jonatas e Davi. Você consegue perceber que Jonatas, mesmo sabendo que Davi seria o próximo rei e que seria o escolhido de Deus, ainda assim ele não deixou de ser amigo e não deixou de ensinar Davi o que ele tinha que saber sobre batalha, sobre reinado, sobre conversa, sobre diálogos, sabe? Eu gostei muito dessa questão do Jonathan ter esse conflito interno em saber que ele não seria mais o próximo rei de Israel. Foi o que eu fiz com minha vida, Jesus. Eu tô chorando. Eu acho muito bacana e válido. Isso não tá na Bíblia,
Mas faz sentido. Imagina você crescer com a história de que você vai ser o próximo rei de Israel e do nada um pastor de ovelhas é o próximo ungido. Faz todo sentido ele ter esse conflito. E outra coisa que eu curti foi o ciúme de Eliabe. Imagina você ser o primogênito da sua família, um grande guerreiro, e do nada o seu irmão mais novo, que é um simples pastor de ovelhas, está em grande destaque. Faz todo sentido Eliabe sentir esse ciúme. Então, eu achei bem válido essas duas coisas. Outra coisa também que a série mostra muito, que Davi era sim um filho bastardo. Ele era meio que a desonra da família. Imagina, a desonra da família ser honrado pelo rei de Israel e ser honrado por Deus. Imagina ele sendo escolhido por Samuel também. Inclusive, falando em Samuel, Samuel tem um grande destaque nessa segunda temporada. Ele tá overpowered. God is not mocked! Oh glória! Vai grandão da Galileia! A gente consegue ver muito a maneira que Deus usa ele, tanto para falar com os profetas, para falar com o rei Saul, tanto como usando realmente o poder de Deus para se livrar de algumas coisas. Oh glória! Agora, pessoal, falando da história, e meio que a gente estava falando dos personagens, a gente já começou meio que falando da história também. Eu sempre falo, a Bíblia é o suficiente, mas os produtores tiveram não só liberdade, como também acrescentaram bastante coisas que não estão na Bíblia. Coisas que ficaram legais, como eu já falei, o ciúme de Eliabe, o conflito interno de Jonathan, colocar um par romântico para Jonathan, que faz muito sentido, porque Jonathan vai ter um filho que no futuro vai ser importante para a história de Davi. Eles colocaram ali um conflito também entre Merab e Mical. Isso não é bíblico, mas eu acho que até ficou legalzinho, sabe? Não achei ruim, não. Beleza. Que beleza, ficou ó, uma bosta. Agora teve dois personagens que eu não gostei, a história tava muito mais ou menos e chato, então eu vou colocar no ponto negativo. Mas em questão de história, eles acrescentaram bastante coisa. Algumas eu curti, como Jonatas, Eliabe, enfim. E algumas eu não curti, que eu vou falar no ponto negativo. Sim, eu também concordo com ele. A Bíblia sempre vai ser suficiente para você contar uma história grande. A história de Davi é muito bonita. Envolve batalhas, envolve romances, envolve ciúmes também. Mas parece que Casa de Davi, mesmo sendo baseada na Bíblia, quiseram enrolar demais. Desculpa. Desculpe! Eles quiseram realmente enrolar em muitos romances, em muitos ciúmes, histórias que você não vê na Bíblia. Vou dar um exemplo. A história dos ferreiros filisteus que tinham espadas melhores, que tinham um armamento melhor, Davi se infiltrando numa cidade com seus guerreiros. Eu tô brabo, mano. Uma parte que eu achei muito legal foi quando Saul enviou Davi numa missão para ter a mão de Mical. Apesar das entrelinhas ali não ter sido totalmente verdade, que Davi foi prometido para Merab, isso não existiu na Bíblia, pelo menos até onde eu lembro. Aquela cena foi muito legal. Então, você que tá aqui e ainda não assistiu esse episódio, foi bem maneiro quando ele chegou assim, bem imponente ali no Palácio de Saul. Mas, é como meu irmão falou, eles deram uma enrolada. Eu não sei se quando eles foram fazer essa série, eles eram obrigados a fazer episódios de 50 minutos. Aí tiveram que aumentar um pouco a história, mas eu acho que a história ficou um pouco inchada. Podia ser se colocar só a Bíblia assim, que ia ficar bem bacana. E agora, como último ponto, pontos negativos. Sim, eu já falei dos usos de IA, inteligência artificial numa série não funcionou. Alguns personagens que a gente não achou legal também, que em destaque a gente vai colocar a esposa de Saul e Isbaal, que são personagens horríveis, personagens chatos, que eles querem dar muito destaque. Nossa, tá bom, quantos sentimentos, tá bom, você fala demais. Outra coisa também são outros personagens B, tipo Doeg. Que coisa horrorosa! Estão dando muita importância pra Doeg, estão dando muita importância pra alguns espíritos malignos que na Bíblia só fala que atingiram Saul, mas que começaram a atingir outros personagens que não fazem o menor sentido. Fora os romances também, que parece que nessa segunda temporada tem, sei lá, 5 vezes a mais romance do que tinha na primeira temporada. O próprio Joabe, né, ele gostava da Mical. Não sei se isso é bíblico. Gente, vamos lá. Pra mim, a série tem 2 pontos negativos principais. Além da história ser um pouco inchada, como a gente já falou, a personagem da mulher de Saul e de Isbaal... Gente, de verdade, toda vez que a mulher de Saul tava em cena, dava vontade de passar. Era muito chato.
Cara, aquelas intriguinhas, ela falando no ouvidinho de Saul, ai, faz isso, muito chato, gente. Não precisa disso. E, gente, o personagem de Sbaul, pra mim, de verdade, do núcleo masculino, ele é o personagem menos interessante. Eu entendo que se você for ler a Bíblia, já é spoiler, tá? Ele vai meio que suceder Saul ali por 2 anos, enquanto Davi se prepara para ser o grande rei de Israel. Então, de certa forma, até que faz sentido ele conspirar um pouco ali para ter o reinado, porque com certeza ele vai virar ali rei por um breve período de tempo. Mas, gente, um personagem desinteressante. Essa é a palavra. Chato, você não se importa com ele. Poxa, foca no Davi, foca em outro personagem. Para mim, esses dois. E uma menção honrosa do Eg também. Botaram muita importância para esse personagem. Quem que é ele na fila do pão, gente? Então... Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Pra mim, pontos negativos são esses 3. O uso da IA não me incomodou, porque eu não sou designer, mas pra você pode incomodar se você tiver um olhar mais crítico. Tá bom. Como eu disse também anteriormente, tem 3 personagens que sustentam a série toda. Eu vou falar mais um, que é Saul também. Saul sustenta muito a série. Vou botar uma menção honrosa entre Eliabe, Joabe e a dupla dinâmica que tá muito engraçada, que é Oás e Urias. Mas infelizmente a gente sabe o que vai acontecer com Urias, que a gente tem spoiler próprio da Bíblia. Vai morrer, vai morrer, vai murchar e apodrecer. Mas ainda assim, o resto dos personagens são bem desinteressantes. O Rei Aquis é chato, Abner é um saco, Doeg é horrível. Quem sabe o que vai acontecer no futuro com esses 2 personagens já tá ligado. O personagem de Abner tá mais ou menos pra mim, não é muito assim não, mas tá legal. E pra mim, o melhor ator da série, mais ainda que Davi, é o de Saul. Tá fazendo um trabalho impecável. Pra mim, é o melhor personagem, assim, em caracterização, sabe? De Saul, pra mim, ele é o melhor personagem. E agora vamos para as notas finais. Gente, vamos lá. Se você for cristão, Eu sou da igreja. for assim, mais crítico assim da Bíblia, igual eu, a série vai ser nota 8,5, que é também a minha nota. Agora, se você não for cristão, quer assistir uma super produção épica, vai ser 9,5, 10 pra você. A minha nota eu vou dividir entre 2 telespectadores. Eu como cristão e eu como telespectador. Eu como cristão achei nota 7, porque eu conheço a história da Bíblia, meu nome é Davi, né? Meu personagem favorito também vai ser Davi. Your Mac friend, Brent Rambo. Mas como é uma série baseada na Bíblia, tem coisas que eu não gostei. Por isso que minha nota é 7, porque é uma ótima produção e a gente recomenda sim. Agora, como telespectador, eu odeio novela. Eu vou odiar ficar de novelinha, ficar de intriga, ficar de romancezinho, traição. Essas coisas pra mim são desinteressantes. Eu sou do tipo de cara que gosta dos filmes dos anos 80, filme de tiro, filme de ação, filme de batalha, batalhas medievais. Então eu vou sempre preferir esse tipo de produção, que é uma história épica, uma história bíblica, uma história cristã, mas sim, uma história com batalhas, com reis, com conquistas, sabe? Com evolução de personagens. Então, como telespectador, eu vou dar um, sei lá, 6,5. Mas, como minha nota final vai ser 7, eu prefiro 7. E lembrando, pessoal, para você tirar suas próprias conclusões, você precisa assistir. E a gente indica, assiste sim. Tela preta. E fala pessoal, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, mandar pro seu amigo desviado, mandar pro seu amigo cristão também, porque é uma série baseada na Bíblia. E provavelmente essas pessoas vão curtir muito. A gente curtiu também, é claro, as notas vão ser um pouco divergentes, mas a gente sempre vai indicar essa série. Mas além de indicação dessa série, eu vou ter indicação de 2 vídeos do nosso canal. Esse aqui, que é o review do filme Davi, Nasce um Rei, e um vídeo da saga de Davi que a gente está contando aqui. Se você gosta desse formato, se você gosta de qualquer formato do nosso canal e está acompanhando a gente, vocês vão curtir pra caramba. Então vai lá, assiste, curte, comenta também e valeu, tamo junto.